noite, irmãos, graça e paz, amigos. Estamos aqui mais uma noite para falar da palavra do Senhor, algo maravilhoso. Uma noite em que eu acredito muito que Deus quer renovar nossas esperanças, nossa fé. Porque é engraçado, né? Como Deus ele se preocupa conosco, como Ele tem algo especial preparado para cada um de nós. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A gente fica vendo tantas entrevistas, tantas coisas, né, dentro da televisão, das redes sociais, né, a gente vê muitas coisas. E é engraçado o que os nossos olhos estão enxergando, né. E dentro desse caminho que eu queria falar com vocês sobre duas situações muito legais, mas que estão ali na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Queria que vocês acompanhassem comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7, que diz assim: Pois vivemos por fé e não pelo que tenho visto. É engraçado, né, falar sobre isso nesses tempos em que nós estamos vivendo tanta coisa. É uma palavra que, pelo que temos visto, nós vivemos pela fé. Quando o apóstolo Paulo fala esse versículo, eu enxergo de uma forma assim: nós vivemos pela visão do Senhor e não pelo que eu tenho visto. Nós vivemos por aquilo que o Senhor tem para nós e não por aquilo que eu estou vendo. Eu não vivo por aquilo, eu vivo por aquilo que o Senhor tem preparado para mim, mas não por aquilo que é momentâneo, né? Porque tem duas situações que eu queria dividir com vocês. Uma situação é aquilo que é visto, aquilo que é à vista e aquilo que é a visão. São duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Eu vou dar um exemplo bem prático para que a gente possa se familiarizar. A vista é como se fosse uma fogueira, né? Quando a gente não tem quando a gente está, principalmente quando a gente está no mato, algum lugar assim, num lugar aberto, que a gente não tem a utilização da energia elétrica para clarear o lugar que nós estamos, né, a gente faz uma fogueira. E quando a gente quer andar para ir para algum lugar, a gente pega o quê? Um pedaço de pau, faz uma tocha e sai andando. Só que a gente sabe que aquela tocha vai durar pouco tempo. Ela me dá uma visão curta, só da região próxima ali. Agora, quando a gente está numa situação dessa e a gente usa uma candeia, a gente tem uma situação do quê? Que a gente coloca o combustível, que é o azeite, que é o querosene, algumas delas, né? E ela me faz andar muito mais, me faz enxergar muito mais do que além daqueles 3, 4 metros que aquele pedaço de pau com fogo me dava. Essa é a visão que eu tenho, né? Quando eu enxergo dessa forma, né? Eu não mexi. Quando eu olho para esse versículo e fala, pois eu tenho vivido por fé e não por aquilo que eu tenho visto, é isso. Eu não tenho vivido só, eu tenho depositado a minha fé por aquilo que o Senhor tem para mim. Porque tem um ditado que diz assim que a vista é o inimigo da visão. E é verdade, irmãos, porque a vista é tudo aquilo que a gente enxerga momentâneo, tudo que a gente enxerga, aquilo que está palpável, aquilo que está próximo de nós. A visão é aquilo que a gente projeta, é aquilo que a gente foca, é aquilo que a gente deseja, né? Então você percebe que há uma diferença muito grande, uma diferença relevante entre a vista e a visão. E nessa noite o Senhor quer falar conosco. Como que a gente está vivendo, né? De que forma? Por que andamos por fé e não por vista? Por quê? Porque o Senhor quer nos levar a viver algo mais. Porque se nós formos reparar, aquilo que nós temos visto, né, nos dias atuais, é desanimador, não é verdade? Vivemos uma crise política, vivemos uma crise de ética, vivemos uma crise financeira, agora vivemos uma crise na saúde devido a essa pandemia.
Então, se a gente olhar todo ao nosso redor, toda a situação que nós nos encontramos, todo o cenário que encontra a nossa vida, ela é desanimador. Desanimador. Não tem outra palavra. Né? Fora os problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. Né? Às vezes é uma luta de uma doença dentro da nossa casa, às vezes é uma dificuldade porque estamos desempregados e passamos por momentos difíceis financeiramente, ou por situação de vício, ou por qualquer outra dificuldade. Então a gente começa a olhar e os nossos olhos só começam a enxergar aquilo. Só enxergar aquilo, só enxergar aquilo. E é isso que o Senhor vem falar nessa noite. Não. Pare de enxergar aquilo que você está vendo e comece a focar naquilo que Deus projetou para nós, naquilo que Deus projetou para a tua vida, naquilo que Deus projetou para a tua casa. Pare de ter uma visão, uma vista local, limitada, que tem só um raio de visão, onde você só alcança e que você só enxerga dificuldade, só enxerga tragédia. O Senhor está falando nessa noite para que nós possamos enxergar a visão do Senhor. A palavra nos ensina que Deus, Ele enxerga muito mais do que nós, que os pensamentos do Senhor são muito mais altos, né? Em Isaías diz isso. É isso que Deus está querendo mostrar nessa noite. E é engraçado porque quando a gente anda por vista, o nosso poder de reação ele é menor. O nosso poder de ânimo é menor. O nosso poder de luta é menor. Agora, quando a gente vive pela visão do Senhor, aí a visão gera o quê? Gera esperança em meio ao desespero, em meio ao caos. A visão, ela motiva o desanimado. Porque a visão nos mostra aquilo que a gente está focando lá na frente. Por que nós caminhamos tantos anos no Evangelho? Porque a gente enxerga a visão do Senhor, a gente enxerga aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a salvação. A visão, ela é o combustível da persistência. Quando a gente acha que tudo está indo para uma derrota, está indo para um caos, a gente começa a enxergar a visão daquilo que Deus tem para nós, ela vira o combustível para nós persistirmos. A visão, ela nos mantém fiéis, nos mantém firmes, nos mantém constantes. Essa é a grande diferença, a grande sacada de nós vivermos em visão do Senhor e não por aquilo que temos visto. É uma palavra de ânimo que o Senhor quer trazer nessa noite para as nossas vidas, uma palavra de renovo, uma palavra de fé, para que Deus possa renovar a nossa fé, para que o Espírito Santo nessa noite possa renovar a nossa fé. Em nome de Jesus. Queria que os irmãos abrissem em Juízes 6, versículo 12. Juízes 6, versículo 12. Diz assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Engraçado que essa passagem é uma passagem bem... reflete bem aquilo que nós estamos falando. Viver por fé. Era um momento complicado na vida de Gideão e em que os seus inimigos, os midianitas, estavam atacando Israel. E ele poderia dizer: valente, meu coração está aflito porque eu estou passando por essa situação. Valente. Mas aí era a visão daquilo que Deus tinha preparado para a vida de Gideão. Ali simplesmente o anjo estava declamando que Deus era na vida dele, para ele ser guerreiro, para ele continuar, para ele ter fé, que Deus tinha um plano sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida de Gideão. Assim na nossa vida, quantas vezes a gente está no meio de uma luta tão grande e vem uma pessoa usada por Deus e fala: levanta, ser corajoso, ser precioso do Senhor, dizendo palavras de ânimo, palavras de esperança, porque é assim o nosso Deus. Ele nos traz paz, Ele nos traz refrigério em momentos de dificuldade, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, mostrando que Ele tem algo preparado
para nós. Porque muitas vezes a gente fica olhando, como diz o versículo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, dizendo que não podemos, que temos que viver por fé e não por aquilo que temos visto. Porque se a gente viver por aquilo que a gente tem visto, a gente desanima. A gente tem que olhar com a visão de Deus, com a visão, com foco naquilo que Deus tem preparado. Porque quando a gente olha, quando a gente caminha por aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente é renovado, a nossa é um combustível, a gente é revitalizado, a gente é renovado, a gente é revigorado. É isso que o Senhor quer fazer hoje na tua vida e na minha vida. Revigorar, colocar de pé, trazer esperança. Trazer esperança, essa é a palavra. Que em nome de Jesus, sobre a tua vida, possa se cumprir a palavra do Senhor e a promessa dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Assim que possa ser como foi na vida de Gideão, assim como foi na vida de tantos homens que são relatados aqui na Bíblia, que passaram por momentos tão complicados, mas que esperaram no Senhor, viveram por fé. Assim foi Pedro, quando Jesus chama para ele andar sobre as águas e ele começa a caminhar. Mas aí como é a coisa, Pedro, humano como nós somos, começou a olhar as coisas, começou a olhar a situação, nossa, Deus oração, será se isso é perigoso, será se isso é seguro? E ali ele começa a afundar. Assim somos nós. Quando a gente coloca em dúvida se realmente as promessas do Senhor vão se cumprir, e a gente começa a olhar aquilo que a gente está olhando ao redor, começa a acreditar somente naquilo que a gente está vendo, a gente começa a afundar, assim como afundou Pedro. Mas quando a gente começa a acreditar nas promessas do Senhor, a gente começa a viver o impossível, assim como Pedro também viveu, assim como Gideão viveu. Que as promessas de Deus possam se cumprir na tua vida, meu irmão e minha irmã. Que a vontade do Senhor possa ser cumprida nas nossas vidas. E que a gente possa sair renovados. Que a gente possa continuar. Que seja uma palavra de ânimo para a tua vida. Que seja uma palavra de esperança. De esperança. Nessa quarta-feira em que nós estamos aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor, que seja uma voz de esperança. Que seja uma palavra de renovo para as nossas vidas. Eu queria orar juntamente com você para que o Espírito Santo venha sobre nós. A gente denomina o culto de quarta-feira como um mover do Espírito Santo. E que ele venha se mover hoje em nós, renovando, revigorando a nossa fé, restaurando as nossas fé. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Deus. Papai querido, por ter um Pai cheio de cuidado, um Deus zeloso, um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas, Pai. Como foi dita na tua palavra, Senhor, que possamos viver por fé, Senhor. E não por aquilo que temos visto, Senhor, porque o que nós temos visto são situações de desânimo, Pai. São situações que nos fazem parar, que nos fazem desacreditar, que nos fazem ficar incrédulos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha sobre nós e venha renovar a nossa fé, Senhor. Venha renovar a nossa fé e acreditar que dias melhores virão, porque o Senhor está no comando da nossa vida. Dias melhores virão porque o Senhor tem algo preparado para nós. Dias melhores virão porque o Senhor tem uma promessa a se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Que essa seja a palavra, Senhor, de renovo, que seja a palavra de ânimo, Senhor, para que possamos continuar, para que possamos continuar a depositar a nossa fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o Teu povo, Senhor. Livra de todo mal, Pai. Oh, sejamos guardados pela Tua mão poderosa, pelo Teu poder, Senhor. Desde já eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa ter trazido ao teu coração ânimo e esperança. E mais uma vez eu te peço, esteja visitando, esteja se inscrevendo no nosso canal, vai estar passando aqui na telinha. Esteja curtindo, esteja ouvindo a palavra, divulguem,
as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, que as pessoas possam ser visitadas pelo Espírito Santo e que possam ter as suas vidas transformadas, assim como Deus tem transformado a nossa vida dia após dia. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Uma boa noite. Queria dizer, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com a tua igreja, desde agora e para sempre. Nós confirmamos dizendo a tua bênção. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite. Amém.